Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AltaCast Sinistros na Prática. Bom, da última vez nós estávamos falando sobre um caso que aconteceu sobre seguro de automóvel, onde a corretora tratou de uma renovação e vinha ali desde o início renovando com o ano do veículo divergente do documento. E aí, Pablo, como é que ficou esse caso? O que aconteceu? Como é que está rolando isso daí? Ajax, isso aí deu o que falar, né? Ele teve um desenrolar bem árduo. Foi um trabalho muito intenso, né? O que aconteceu nesse caso? Esse corretor, ao longo dos anos que ele foi renovando essa apólice, a apólice dele de RC profissional, ele não deu sequência em algum momento. Então, ele contratou uma apólice um ano, depois não renovou essa apólice, contratou uma nova apólice, e aí ele não foi fazendo a comunicação dessas apólices, certo? Chegou num determinado momento, agora em 2023, ele teve o sinistro. E aí o que a seguradora fez? Ela pegou a apólice dele, desse corretor, e identificou que ele tinha uma apólice 22-23. E ela falou o seguinte: quem vai mandar no sinistro é essa apólice 22-23. RC Profissional Corretor. RC Profissional Corretor. Só que quando ele falou isso, quem vai comandar é a apólice 22-23, qual foi o problema? Quando ele fala isso, o ato que gerou a reclamação, que foi a falha, ela aconteceu fora do período de vigência do seguro. E aí o que aconteceu? A seguradora, junto com a central de regulação, recusou o sinistro. No primeiro momento, recusou. No primeiro momento. Então, naquele primeiro sinistro do momento, o baque da recusa. E aí foi um problema muito grande. Por quê? Você envolvia um valor de monta muito alto. Não era, a gente não está falando de qualquer valor. O valor era muito alto, porque era um maquinário. Então gerou um custo muito alto para aquele carro, porque ele teve perda total. Né? Então gerou um valor altíssimo, e aí você tem a recusa da seguradora do bem, do automóvel, que recusou, a companhia foi lá e declinou, porque o ano do veículo estava errado. E aí depois você teve a recusa também do RC profissional. Olha, 2 baques. Imagina o corretor, naturalmente, não devia nem estar dormindo direito. Não estava. Porque o óbvio que o cliente vai ficar na cola dele. E aí, já resolveu? E aí, como é que vai fazer? Já pagou? Não vai pagar? Eu vou acionar vocês na justiça. É a primeira coisa que a gente identifica, né? E isso mexe com a gente. O segurado começou a pressionar a corretora para ter uma solução daquele caso. Exatamente. Porque para ele vinha renovando vários anos o seguro normalmente. Até porque, se você for parar para imaginar, a cada ano que é feita a renovação, principalmente nos casos de uma renovação passando de uma corretor para outro, tem a vistoria. Sim. Você teve a vistoria e essa vistoria passou pela própria seguradora do automóvel, que fez a vistoria e não identificou. Pô, peraí, olhou o documento, tá errado isso aqui. A proposta não está batendo com a documentação do automóvel. O que houve? Está na hora de consertar. Vamos fazer o endosso? Passou por todo mundo. Passou, todos. Entendeu? Todo mundo passou. E aí chegou no momento de utilizar o seguro, quando você tinha ali, opa, falhei aqui. E realmente acontece. Ninguém é impedido de falhar. Não, acontece. Qualquer profissional. Para isso que está aí a importância da proteção. Né? Quando a gente diz que o sinistro, a possibilidade da falha, traz o segurado para dentro do seguro. Sim. Então, na responsabilidade civil profissional, nós sempre falamos que o dano gerado, o valor em ser indenizado, ele é sempre um valor futuro e desconhecido. Por isso que é importante você sempre fazer a importância segurada mais adequada, maior que você possa. Mas, seguindo nesse caso, esse corretor que você trouxe esse caso, ele é um corretor cadastrado que faz parte do atendimento da assessoria auto?
Sim. E como que a assessoria ajudou? Como que ela conseguiu resolver essa crise e devolver o sono para o corretor? Então, aí que entra o nosso trabalho técnico, né? Juntamente com o corretor. Óbvio que isso aí é um trabalho conjunto, são várias mãos mexendo no problema. Então, naquele momento ali, o que nós fizemos? Qual foi o meu primeiro papel? Corretor, me dá todas as suas apólices. Eu quero ver todas as apólices que você contratou ao longo do tempo, para eu identificar se existe alguma apólice que você está no prazo complementar. É isso? Peguei a apólice atual, 22-23, ok, descarta essa, a seguradora tem razão, não tem cobertura nela. Mas e a outra apólice anterior, a 21-22? Quando eu olhei essa apólice e vi que ela estava no prazo complementar ainda de 36 meses, essa apólice só venceria vai vencer em 2024. Então, o corretor ele ainda está com uma apólice vigente. Né? É o produto que ele pagou, está toda quitada, pagou o prêmio direitinho, o recolhimento, pagou tudo direitinho, está tudo perfeito. E aí mostramos, seguradora, eu quero que vocês utilizem essa apólice aqui, porque essa é a apólice que vai... É a devida, que a devida é pago. Exatamente. Perfeito. Então a seguradora naquele momento ali, mas quem dá a cobertura é a primeira. E aí começou o cabo de guerra. E o cabo de guerra, e puxa para lá, e eu não concordo com isso, eu concordo que a apólice atual que dá a cobertura, e o corretor puxando aqui, não é assim, tem prazo complementar, entendam isso. E aí entra o nosso papel. Porque a recusa, ela não tem que ser questionada de forma aleatória. Isso é um ponto interessante. Você não tem que recorrer a um sinistro sem ter a certeza de que a seguradora está falhando. Quando você recebe uma recusa e ela vem sólida, muito bem fundamentada, e isso eu posso dizer muito claramente, hoje nós temos centrais de regulações que são firmas terceirizadas, e isso é importante a gente falar também um pouco disso. Inclusive, vou até abrir um parênteses aqui, que é importante falar. Você que é regulador de sinistro, nós queremos que você esteja sentado aqui também, entendeu? Para tratar desse assunto, para a gente conversar, discutir temas como esse, falar o ponto de vista de vocês. Isso vai ser muito importante para a gente. Então a gente quer que você esteja sentado aqui, né, Jax? Sim, claro. Nós vamos trazer aí nos próximos episódios, né? Vamos convidar gestores de seguradora, empresas de regulação, enfim, corretores de seguro. É um debate amplo e que todos vão poder nos ajudar a tornar, né, esse assunto tão complexo, mas de forma a trazer mais resolução no nosso dia a dia. E esse caso ele desenrolou, nós mostramos para a seguradora que prazo complementar ele existe e é para ser cumprido. A companhia ela não pode simplesmente definir que aquela apólice não tem mais cobertura. Não existe isso. E ali, aquele cabo de guerra, ganhamos. Nós ganhamos esse cabo de guerra. A alta assessoria, juntamente com o corretor parceiro, cadastrado na nossa base de dados. Devolveu o sono para o corretor. Devolvemos só dormir. O corretor. E ele ficou feliz. O sinistro está em andamento, está em fase de análise. Finalização, né? Fase de finalização. Já houve a reversão da decisão. Já investido e a seguradora já entendeu essa questão, entendeu? Isso é bom. Esse feedback que a gente dá para a seguradora também é bom, porque ela olha a coisa de uma outra forma. E outra coisa importante, o nosso contato diretamente com a seguradora. Nós temos hoje um canal direto com a companhia. Não tem aquela coisa engessada. Você tem que falar primeiro com o setor tal. Se nós tivermos um problema, telefone direto. Tô com problema, preciso resolver assim, assim, assim. E a seguradora hoje, que são nossas parceiras, elas nos dá essa liberdade de falar, de conversar. E isso a gente pode trazer isso como um ponto positivo para a gente. Entendeu? Isso foi extraordinário. Então esse tema aqui foi muito bom tratar desse caso. Sim, correto. Então é isso aí, pessoal. Nós
entendemos que no sinistro o que é devido é pago, a gente coopera, ajuda junto às seguradoras com a argumentação e principalmente formar documentação, porque como todos os colegas corretores sabem, a seguradora, na verdade, ela tem por trás um contrato de resseguro. Então a retenção dela é uma parte do risco. E ela, para buscar o ressarcimento dela, ela tem que buscar com a documentação também completa, né? Tudo muito bem fundamentado para ela poder ter direito a se ressarcir daquela cota parte. Ela tem direito no contrato de resseguros. Então, bacana, Pablo. Parabéns aí. Esse caso praticamente está solucionado. E eu queria te ouvir um pouco mais sobre um caso, né, que você separou aqui, que você listou para nós conversarmos, que é de nexo causal na responsabilidade médica. Como é que é esse caso? O que aconteceu? Perfeito. Eu acho que esse tema ele é extremamente importante para o sinistro, né? Porque o nexo causal ele vai fazer a conexão do fato com a circunstância. Ele vai unir essas questões. Então, para você ter o fato gerador, você precisa saber que aquele fato gerador ele tem nexo com a história. Ele tem nexo com a dinâmica dos fatos, né? E o nexo causal ele pode ser bom para o sinistro, mas ele também pode jogar contra o sinistro. E isso vai depender muito da dinâmica do juiz, como o juiz vai entender, como os peritos vão entender, né? Isso é importante saber. O corretor tem que saber disso. E nós temos hoje exemplos de caso que nós temos um sinistro notificado em 2 seguradoras diferentes. Cada seguradora entendeu de uma forma. Olha que interessante. Cada uma teve um conhecimento, um entendimento diferente do caso. Só que uma teve um entendimento por causa de uma decisão judicial, por causa do perito. Porque o perito jogou luz, mas só que ele jogou acabou jogando contra o seguro. Entendeu? E esse caso aqui em particular, nós vamos entrar nesse tema agora. O que aconteceu aqui? Um exemplo, né? Um exemplo. Isso aqui é um exemplo muito prático. Esse segurado, ele contratou um seguro há um tempo atrás em duas seguradoras. Precavido, cara, né? É muito precavido. Então, contratou em 2 seguradoras. Entrou na concorrência de apólice. Entrou na concorrência de apólice. Né? E aí, o que aconteceu? Esse segurado, ele fez um procedimento antes da contratação do seguro. Ele fez lá esse procedimento. Passados 5 anos, essa paciente retorna com ele, tá? Buscando fazer a troca da prótese. Foi uma cirurgia plástica de mama, né? Ela tinha dado algum probleminha que é natural da prótese mais velha. Durante 5 anos você vai lá e faz a troca, né? Então, ele troca essa prótese e nesse trocar da prótese tem uma intercorrência. E aí gera-se um transtorno muito grande, porque a paciente passou por um momento difícil, abertura de pontos, toda aquela fase que você tem de uma intercorrência, né? É da habilidade do médico, a gente não vamos discutir esse tema aqui, né? O interessante é saber como que a seguradora se comportou. No primeiro momento, uma das seguradoras, ela entendeu que a reclamação ela partiu do momento da segunda cirurgia, tá? E por que eu estou falando sobre isso? Porque essa primeira cirurgia ela aconteceu fora do período de cobertura de ambas as seguradoras. Então, se existisse um nexo causal da primeira cirurgia com a segunda, a seguradora poderia já declinar. Não. O fato dela ter ido buscar o médico para fazer a troca da prótese, eu entendo que é uma conexão. Então, uma primeira cirurgia está ligada à outra. Essa seguradora não entendeu dessa forma. Então, cobertura normal. Está coberto. Sinistro coberto. A segunda seguradora
deixou correr. Vamos ver o que vai decidir na ação judicial. Na ação. Isso. Só que antes disso, ela foi lá e recusou o sinistro. Porque ela falou que tinha nexo causal. Tem nexo causal, mas eu vou esperar. Só que o segurado ele não quis esperar essa decisão. Então, ele abre uma ação judicial contra a seguradora. Então, ele aciona a seguradora para recorrer. Não existe nexo causal entre a primeira cirurgia e a segunda. A paciente não está reclamando da primeira e ela não estava. Ela não reclamou em momento algum. É tanto que ela procura um médico para fazer a troca da prótese. Se existisse alguma falha, o que ela iria fazer? Não quero nem saber desse médico mais. Perder a confiança, né? Perde a confiança. Normalmente é assim. Normalmente é dessa forma, né? Então, não confio mais. Ele não vai fazer mais o procedimento em mim. E ela procura ele. Então, a seguradora entendeu que não existe nexo causal. Essa ação judicial que esse médico abriu contra a seguradora gerou uma fase técnica absurda. Porque esse processo aberto contra a seguradora teve perito envolvido. E aí é que começou o problema maior. O perito analisou a ação judicial e ele falou o seguinte: existe nexo causal. Existe nexo causal entre a primeira cirurgia e a segunda cirurgia. Então a seguradora tem razão em recusar o sinistro. Está declinado, acabou. E ali nós apresentamos informações. Não existe, o paciente não está reclamando da primeira. Inclusive, você não sabe da maior. Essa primeira cirurgia, ela já tinha prescrito. Já estava prescrito. Então, você não pode nem falar que existe uma reclamação ali. Porque já prescreveu, mas a companhia não. O que está decidido na ação judicial quando se abriu contra mim? O juiz não determinou que existe nexo causal? Tem. Então, vou manter a recusa. E a seguradora bateu o pé, manteve a recusa naquele momento. Então, por que eu comecei falando que o nexo causal pode jogar a favor ou pode jogar contra o segurado? Ou contra o seguro, ou contra a dinâmica da abertura de sinistro. Por causa de um entendimento judicial. A cabeça do juiz, você não tem como definir. Ele vai ser guiado pelos peritos. Esse caso já finalizou? Já. Ele já finalizou com a cobertura de uma seguradora. O segurado já está recebendo a indenização dele. Né? O problema é que o valor da ação é muito alto. Eu não vou abrir. É um valor alto? É valor alto, entendeu? Então, foi um valor expressivo que ele poderia estar dividindo isso entre duas apólices, né? Para lá na frente, se ele sofrer uma condenação muito alta, ele não ter o esgotamento de uma das apólices, né? Então, eu divido, faço o balanceamento, coloco um... E, naturalmente, uma seguradora sabe da outra seguradora que o seguro foi contratado por duas companhias. Isso daí é um dever, é uma obrigação do segurado notificar. Sim. Ele buscou uma outra apólice. É isso? Sabe. Então, assim, resumindo, nesse caso aqui, ilustra bem, como você disse, que o nexo causal pode ajudar ou atrapalhar um sinistro. E nós temos o mesmo fato gerador, o mesmo período, as mesmas alegações, porém, uma seguradora optou por um caminho de declínio e a outra em acatar o sinistro. Exatamente. É um caso bem curioso. É muito curioso. Quando curioso. Eu peguei esse caso e analisei, eu fiquei impressionado a forma que a seguradora ela conduziu. Porque se você for a fundo no caso, eu esqueci qual é o nome que dá numas ondulações que a prótese dá. Eu não lembro o nome. Tem um nome específico para essa questão. Mas é uma ondulação que a prótese dá que é natural do corpo. Às vezes a pele da mulher, né, a pele da pessoa está um pouco mais flácida, então vai dar um pouquinho de ondulação. Isso é natural, não é intercorrência. Então, se não é intercorrência, não teve negligência, imperícia e imprudência. Uhum. Não teve. Então, se não teve negligência, imperícia e imprudência, nesse caso, não tem por que você falar de falha profissional. Sim. Não é?
Então, se você não tem falha profissional, eu não vou caracterizar esse primeiro procedimento como uma reclamação. Então, Sim. isso intrigou bastante. Só que isso não ficou só no bate-bola de e-mail, de ligação, de troca de mensagens. Isso foi além. Isso foi para a vara judicial. Ele foi para a ação judicial, o médico tentou abrir o processo, entendeu? E acionou a seguradora, mas não ganhou a queda de braço. Esse caso aí realmente não teve uma boa dinâmica. E a outra seguradora entendeu que era um risco coberto Normal. e indenizou. Indenizou, tá tudo direitinho, perfeito. Então você tem a mentalidade, olha a mentalidade da seguradora. Por que uma entendeu que tem cobertura e a outra não? Que sentido faz isso, né? E nós mostramos ali, olha, o procedimento tá dentro. A reclamação aconteceu dentro do período de vigência da sua pólice. Não, eu entendo que esse caso aí, ele tem ligação um com o outro e eu não vou dar cobertura. Deixa eu ver se eu escrevi aqui qual foi o que aconteceu. Contratura capsular. Contratura capsular. É bem comum isso acontecer. Comum. É falha profissional? Não é falha profissional. Não é. Não é. Só que o que esse perito fez? Se você olhar a dinâmica da ação judicial, ele joga que a contratura capsular ela pode ser sim causada por uma habilidade do médico. Você tem uma intramuscular, uma submuscular, né? Aquela prótese colocada por trás do músculo, a prótese colocada pela frente do músculo. Então, o médico, o assistente pericial, o perito, ele falou, não, a forma que ele fez a cirurgia que estava errada, era para ele colocar assim. Né? Então ele levou ao entendimento do juiz e falou o seguinte, olha, a sua habilidade, o que você fez, poderia ter evitado a contratura. Mas ele não negou de fazer e nem a paciente negou de procurar ele. Isso é que é mais importante. Se a paciente, como a gente falou no início, se ela falar assim, não quero, não vou, não confio mais no seu trabalho, não quero, ali ela poderia, naquele momento, dar uma quebra, né, do vínculo paciente-médico. Bom, pessoal, então esse aqui é um caso assim bem raro, um caso assim que nos chamou muita atenção. Nós trouxemos para debater, para trazer. Fiquem à vontade para nos enviar perguntas, né? Sugerir novos assuntos. Enfim, queremos agradecer a vocês e já deixar aqui a nossa mensagem, né? Para quem gostou do vídeo, está nos acompanhando e curtir, né? Compartilhar e salvar o nosso contato e nos seguir também nas redes sociais. Agradeço ao Pablo pela explicação detalhada do caso e vamos em frente. No próximo episódio vamos trazer novos casos também assim bem diferentes e realmente é muito raro você ver acontecer, mas que pode acontecer, inclusive aí com você na sua corretora. Até breve. Obrigado.